Neste vídeo eu gostaria de pensar sobre o reino de Deus hoje. Embora as palavras do reino dos céus em Mateus capítulo 13, em especial as primeiras, demonstre que o Senhor Jesus já anteviu esta evolução negativa, seria um engano crer que isso correspondesse à sua vontade. A atual situação do reino é um dos resultados da rejeição do Senhor, ou rejeição ao Senhor. Mas os princípios divinos vigentes deste reino, os quais ele proclamou enquanto viveu aqui na terra, conservam apesar de tudo. Sua validade em nossos dias e no reino milenar chegarão a ter a sua vigência plena. Assim sendo, é fácil entender porque o Senhor, após sua ressurreição, fala aos seus discípulos das coisas concernentes ao reino de Deus. Atos capítulo 1, versículo 3. Porque o evangelista, um deles, Filipe, prega a respeito do reino de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 8, versículo 12. E porque o apóstolo Paulo também testemunha e anuncia este reino. Atos capítulo 19, versículo 8, capítulo 20, versículo 25, capítulo 28, versículos 23 e 31. Eles não estavam fazendo menção ao aspecto glorioso e futuro do reino, como em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7 e capítulo 14, versículo 22, mas a situação atual em que o rei está ausente e continua rejeitado. Confira isto em Atos capítulo 17, versículo 7. É a época atual em que o reino compreende também a igreja. O livro de Atos relata que quando a boa nova do evangelho chegava a uma cidade, era geralmente anunciada primeiro aos judeus. E como é sabido, os judeus vinham há muito tempo esperando por este tal reino. Porém, a proclamação do evangelho deveria conter agora, além dos sofrimentos que sobrevieram a Cristo e as glórias ainda futuras do reino, também a exposição da verdade da igreja, dos seus privilégios, da sua missão e da sua esperança. Paulo jamais teria cogitado discutir ou até omitir o reino, por agora lhe terem sido dado novas e mais amplas revelações acerca de Cristo e sua igreja. Isso não somente ocorre no livro de Atos, mas também está evidente nas epístolas, as quais abordam tanto o aspecto presente como o futuro do reino. Não obstante, o reino, ou seja, o rei deste reino, rejeitado, não esteja vivendo presente, segue-se o conhecimento dos seus pensamentos e a sujeição à sua vontade. A obediência incondicional é o que marca o reino, e isto em todos os reinos, mas principalmente no reino de Cristo. Isto vale também em nossos dias, Mateus capítulo 7, versículo 21. Aos coríntios que tanta ênfase dava aos dons espirituais que receberam, que mantinham contendas entre si e outros desvios que desonravam ao Senhor, o apóstolo teve de escrever que o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Desse poder que capacita para a realização dos princípios do reino de Deus, mediante a obediência à sua palavra, pouco se notava na vida dos crentes em Corinto. Em Roma, havia contendas entre os crentes acerca do consumo de certos alimentos. É por isso que Paulo lhes recorda que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Os crentes podem, em contraste com o mundo que os cerca, desde já gozar de privilégios espirituais que, segundo o propósito de Deus, serão a porção de todos os homens sobre a terra nos dias do milênio, reino milenar. Em Hebreus capítulo 7, versículo 2,
O rei e sacerdote Melquisedeque é apresentado como o rei de justiça e de paz. Ele foi ao encontro de Abraão e o abençoou quando este voltava da guerra contra os 4 reis, Gênesis capítulo 14. Melquisedeque é uma figura daquele que se tornou de Cristo, que se tornou sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 6, versículo 20. Na verdade, o pleno cumprimento desta figura somente se dará no reino milenário, quando o Senhor Jesus reinar na sua qualidade de verdadeiro Rei de justiça e de paz. Aí todos os povos usufruirão suas bênçãos. Mas a base para isso foi lançada no Gólgota, quando ele manifestou a justiça de Deus e fez a paz pelo sangue da sua cruz. Hebreus capítulo 2, versículo 17, Romanos capítulo 3, versículo 21 a 26 e Colossenses capítulo 1, versículo 20. A justiça e a paz se beijaram. É o que os filhos de Coré já cantavam no Salmo capítulo 85, versículo 10, com vistas às bênçãos do reino, quando Israel for finalmente libertado e restabelecido na sua terra. Mas note que nós já estamos agora justificados pela fé e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Em outras palavras, desde já gozamos no sentido espiritual uma parcela das bênçãos futuro do reino milenar. Não é um sentimento precioso saber que desde já podemos servir ao verdadeiro Rei de paz e de justiça e que Ele não somente nos concede justiça e paz, mas também a alegria no Espírito Santo? Assim como Melquisedeque não somente trouxe pão a Abraão, mas também vinho, pois o vinho, algumas vezes na Bíblia, é símbolo de alegria. Em sua epístola aos Colossenses, Paulo chama os seus cooperadores na obra do Senhor de cooperadores no reino de Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 11. E o faz na mesma disposição e com o mesmo direito com que, em outra ocasião, fala de Timóteo. Ele trabalha na obra do Senhor, como também eu. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 10. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.